Bem-vindos à 7ª edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança, que vai ao ar sábado pelas 14 horas. Neste programa, nós atraímos destacadas mulheres líderes que atuam nas mais diversas esferas de atividade econômico, social, ambiental e outras prismas de atuação no âmbito do nosso mosaico que corporiza a nossa rica e diversificada economia criativa que se pretende aqui desenvolver. Como tal, nós hoje temos como nossa convidada a Kátia Vanessa, que eu de seguida vou passar a introduzi-la, mas aqui no nosso programa, nossa abordagem é segundo o modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade, A de atitudes. Então, a Kátia Vanessa, nossa convidada, vai deixar ficar as suas ricas lições de liderança na forma de conhecimentos que adquiriu, habilidades que desenvolveu e atitudes que forjou ao longo de toda a sua jornada de liderança até esta parte. Kátia Vanessa, que é empreendedora, formada em psicologia organizacional, é coach, mentora, palestrante motivacional e autora dos seguintes livros. O primeiro foi De Empregado a Empresária. O segundo livro foi 4 Estratégias de Negócio para Empregados. E o terceiro livro é Múltiplas Fontes de Renda. Então, vai ser sobre isto que nós vamos discutir ao longo desta nossa conversa, naturalmente centrada na nossa convidada, na líder Kátia Vanessa, que desde já passo-lhe a palavra, dando as boas-vindas e que seja ela própria apresentar-se. Muito obrigada. Boa tarde para você nesta tarde maravilhosa. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de cá estar para poder compartilhar um pouco daquilo que eu sei e, quem sabe, a poder ajudar a quem realmente esteja a precisar deste pequeno conhecimento e assim podermos transformar os resultados e, consequentemente, mudar a situação econômica acima de tudo, porque, se for a ver, eu giro muito em torno da capacidade e da necessidade de partirmos para a ação, buscar novas fontes de renda, porque é sabido por todos nós que a situação de emprego não é fácil e é por isso que nós temos que nos reinventar dentro das condições em que a gente se encontra para que possamos sair desta vitimização e, consequentemente, empreender para o nosso próprio bem. Kátia, muito obrigado por esta introdução. Penso que deixou aqui ficar uma possível abordagem que podemos explorar, exprimir nesta nossa conversa. Mas assim, em jeito de arranca, eu estava assim a apreciar o teu portfólio e chamou uma atenção o icon que está na tua página de internet, associado ao logotipo e a palavra, podemos assim dizer, a palavra não, mas seria a frase, ou sei lá, espécie, um dizer associado ao logotipo, que é chave do dinheiro. E naturalmente que tem ali uma chave, dizendo de uma chave e de dinheiro. Mas chave de dinheiro é que é o objeto desta questão. Eu queria perceber, o dinheiro tem segredo? E se sim, qual é esse segredo do dinheiro? Primeiro, talvez, explicar o porquê de chave do dinheiro. Na verdade, chave de dinheiro surgiu há 2 anos atrás. Eu fiquei pensando qual seria, se calhar, a chave do dinheiro. Porque a pergunta do Antônio vem: existe um segredo para ter este dinheiro? É certo que é complicado generalizar este ponto, mas algo que eu pude entender ao longo da minha jornada é que muitas vezes o sucesso financeiro exige de alguma forma algumas atitudes para poder destravar e fazer com que este esteja em sua vida.
Tendo em conta que eu tenho direcionado a minha abordagem particularmente para quem é empregado, eu acabei concluindo que muitas vezes o salário que se ofere, sendo este empregado, muitas vezes não acaba suprindo as necessidades desta pessoa e dificilmente esta pessoa consegue ter êxito na realização dos seus sonhos. Eu disse, não, eu preciso de trazer uma realidade. E é aí onde eu disse, nós temos que empreender. Eu sou funcionária pública há mais de 11 anos e olhando para a situação do salário é quase proibido sonhar. Você não pode sonhar em ter um carro, você não pode sonhar em ter uma casa, você não pode sonhar em se calhar ter algo a mais, porque muitas vezes o salário ou acaba no dia em que entra ou bem antes. E na maior parte das vezes, ele acaba muito antes de entrar. E foi aí que eu disse, qual seria a chave para poder destravar o crescimento financeiro e a partir daí poder crescer financeiramente. Daí que surgiu a área e o ponto de empreender, fazer algo em troca de uma remuneração e com vista a isso poder dar vida aos seus sonhos. É notável que muitos empregados têm habilidades incríveis, têm potencialidades incríveis, mas a sociedade acaba ensinando com que você fique ofuscado e simplesmente se cinja naquele emprego. Ou seja, trocar o seu conhecimento, a sua habilidade por um bem ou por um recurso financeiro, mas em que se encontra a figura do empregador. Ou seja, eu até sou uma boa informática, sou uma boa economista, mas eu preciso de um Antônio que esteja ali a liderar-me, que esteja ali a quantificar quanto é que eu ganho. E porque esta pessoa nem sempre vai conseguir entender os meus sonhos, a minha visão, acaba de certa forma não superando as expectativas e consequentemente entra aí a limitação financeira. Chave dinheiro é, para mim, olhando para a situação do empregado, um negócio, uma arte de empreender, uma capacidade de ter uma renda extra e com isso destravar o seu crescimento financeiro. Porque a nossa volta, mesmo para o próprio Antônio e para o telespectador, se for olhar para as pessoas que têm, de certa forma, este sucesso financeiro, muitas vezes, ou quase sempre, foi graças ao empreendedorismo. Porque esta pessoa não teve este recurso financeiro somente olhando para a questão do trabalho formal. Ela trabalha, é professora, é médica, é enfermeira. No meio a tudo isto, ela teve que passar para um outro plano para poder dar sustentabilidade e, consequentemente, aumentar os seus ganhos financeiros para dar vida aos seus próprios sonhos. Então, foi aí onde surgiu este logotipo que é a minha grande chamada de atenção. Se você é um empregado e quer destravar o seu crescimento, empreenda. Porque o salário jamais vai lhe dar a plenitude de poder realizar os seus sonhos no seu tempo e dentro daqueles que são os seus padrões. Porque não depende de mim. Eu já ganho aquilo que o Estado definiu que eu tenho que ganhar. E pode ser que o Estado defina que eu tenho que ganhar isso durante 5 anos. E não vou fazer nada. Eu não tenho como acrescentar aquilo que ganho. Não tenho como ligar para o ministro. Olha, por favor, próximo mês eu preciso comprar um carro. Peço para triplicar o meu salário. Então, isto é quase impossível. Mas dentro do empreendedorismo eu tenho como. Tenho como triplicar, tenho como duplicar e tenho como buscar ferramentas para escalar os meus ganhos financeiros. Então, para mim, é por isso que o empreendedorismo é a chave do dinheiro para você que é o empregado. Muito bem. E de que dinheiro é que estamos a tratar? Empreendedorismo é a chave para destravar o dinheiro. Estamos a falar de dinheiro como capital. Estamos a falar de capital que técnico, capital humano, capital financeiro. Que dinheiro é que estamos a falar? Aqui eu estou a falar do capital financeiro mesmo. Estou a falar de aspectos quantitativos. Estou a falar daquele dinheiro que faz com que este empregado sufoque os seus sonhos, porque eu em particular, conforme eu disse, eu sou empregada
há quase 11 anos. Eu vejo pessoas que às vezes matam os seus sonhos com uma dívida, que de certa forma não é uma dívida ativa, é uma dívida para construir ou para comprar um passivo. Então, este dinheiro, na hora em que a pessoa diz, olha, eu tenho que fazer uma dívida para comprar um ativo. Hoje em dia, as pessoas emprestam dinheiro para comprar carros, aliás, para comprar cabelos, para ir a uma festa, para comprar roupas. Acontece isso, olhando para a realidade do trabalhador moçambicano. Então, neste âmbito, a chave do dinheiro é exatamente o dinheiro olhando para uma vertente financeira. Ok. Sob o ponto de vista de mentalidade, mindset, falava aqui do padrão de aplicação de dinheiro, dizer que, em regra, eventualmente a maior parte das pessoas aplicam mais o seu dinheiro para consumo e até são capazes até de se endividar para consumir em detrimento de aplicações produtivas, nomeadamente para questões de investimento. O que é que está a faltar, sob o ponto de vista de cultura empreendedora? Na minha opinião, as pessoas, eu digo algo, a sociedade formou-nos para servir. A sociedade, no geral, ela, se formos a olhar para a grande parte, pouco se fala ou pouco se abre a possibilidade de construir um Antônio que vai crescer, vai entender um pouco sobre os seus potenciais. Pode ser que, por exemplo, o Antônio seja um bom comunicador, mas no meio a tudo isso, as crenças da sociedade podem de alguma forma dizer não. Esta pessoa fala tão bem, esta pessoa comunica-se tão bem, mas ele tem que trabalhar no banco. Mas ele tem que ser o enfermeiro. Por que tem que ser enfermeiro? Porque ele vai ter um emprego. Por que ele tem que ser um bancário? Porque ele vai trabalhar no banco, vai ter dinheiro. E remetem-se muito a isto. Eu mesma, quando eu era criança, eu dizia, não, eu tenho que trabalhar no banco. Era o meu sonho de infância. E eu relacionava a situação de trabalhar no banco em ter a possibilidade de poder realizar várias coisas da sua vida. Eu, na minha consciência imatura, para mim o dinheiro do banco era teu. Era chegar, trabalhar no banco, era a casa do banco. Na minha imaginação era imprimir notas. Eu quero ir a Paris, quero ir a Dubai, quero ir não sei o que, eu vou imprimir, vou embora. Só que quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que não é bem assim. Aquele é um simples funcionário, igual a um professor, igual a um jurista, igual a um enfermeiro. E por conta disso, as pessoas, por terem sido formadas para ter emprego, elas de alguma forma acabam não desenvolvendo certas habilidades. Não olham muito para as suas potencialidades. Porque eu tenho como visão ter o emprego. Meu objetivo é o que eu faço para ter emprego. Porque a sociedade me quer a trabalhar formalmente. A sociedade não quer me ver ou ouvir dizer que o Antônio, ele é um serralheiro. O Antônio, ele é um carpinteiro. Eles acabam conotando esta atividade. Mas se o Antônio acordar de manhã e ir trabalhar, ainda que seja num trabalho que não tem muito a ver com o perfil dele, parabéns, olha, ele conseguiu cumprir aquele padrão social. Então a sociedade, eu acho que muitas vezes é que cria esta situação. Porque muitas das vezes, quando o seu filho chega e diz, pai, eu quero tanto ser um jogador, e ele tem as potencialidades para ser um grande jogador, um grande treinador, você diz, não, você tem que ser médico. Não, você tem que ser contabilista. Por quê? Porque na tua imaginação se meu filho ser o jogador, ele vai ficar um menino vadio. Ele vai ficar um menino informal. Ele corre o risco de não conseguir isto, mas não. Se ele for médico, ele vai ter um emprego. Então, a busca pela segurança é que faz com que muitas das vezes a gente tenha que encaminhar ou tenha que criar estas bases para este direcionamento. Só que olhando para a situação não é bem assim. Hoje em dia tem pessoas que optaram pelo lado empreendedor e conseguiram. Tem pessoas que optaram por este ponto e deram-se muito bem. Mas por quê? Porque acreditaram. Muito bem. Qual é a missão e a visão do vosso movimento? A minha missão é despertar a potencialidade do moçambicano.
Porque eu sinto que, principalmente o jovem, ele mata as suas habilidades em prol da troca da remuneração. Como quem diz, eu domino tão bem a informática, eu domino tão bem, se calhar, a comunicação, mas eu não tenho como ter emprego nesta área. Só que em contrapartida, eu tenho como ter emprego como um faxineiro, tenho como ter um emprego como um polícia. Então eu tenho que me formar como polícia. Por quê? Porque esta pessoa não vê uma luz do outro lado. Não acha que de alguma forma tem como suprir as suas necessidades, realizar os seus sonhos, colocar os seus planos e projetos em prática com base em algo que depende dele. Então, nosso maior objetivo nisto tudo é trazer a realidade de que você é capaz de fazer o melhor, primeiro por si, segundo pelas pessoas com as quais você vai trabalhar e dentro da sua área de paixão. Então, não vamos ter aquela situação de um nutricionista que diz que não tem emprego e a consequência está assim, de mãos atasalhadas. Mas aquela pessoa tem domínio. Tem pessoas que precisam deste ponto. Tem pessoas que de alguma forma têm habilidades incríveis, Antônio. Mas simplesmente estão à procura do patrão. Estão à procura da figura que vai dizer, olha, Antônio, você tem que trabalhar das 7 às 17. E das 7 às 17 você vai receber tanto. Por que não despertar um pouco mais deste lado? Por que não despertar um pouco mais da sua potencialidade? Por que não acreditar que sim, eu tenho emprego, fiz, mas se eu tiver alguma necessidade extra, eu vou usar a minha habilidade, eu vou usar o meu conhecimento, vou fazer o melhor de mim para poder suprir as minhas necessidades. É certo, ok, eu trabalho para o Antônio, eu trabalho na empresa XXY, mas eu tenho mais sonhos e o meu salário não cobre. Então, por conta disso, eu tenho que buscar um plano B. E este plano B não vai ser roubar, não vai ser matar, vai ser usar as tuas potencialidades ao seu favor. Muito bem. Quando falávamos das crenças limitantes, como isso bloqueia ou impede com que as pessoas reconheçam as suas próprias potencialidades, trabalhem nelas para que se tornem fontes de empreendedorismo, fonte de renda, ocorreu-me pensar, para além desta realidade que são crenças limitantes, não haverá também a questão da aversão ao risco, que faz com que muitas das pessoas tenham esse medo, receio, prefiram o seguro, que é procurar um emprego, um trabalho, um rendimento fixo, podemos assim dizer. Qual é a sua sensibilidade para com isso e também associado a esta primeira questão, nós temos que a nossa sociedade, diz que normalmente numa classe, quer seja ao longo da faculdade ou um curso técnico profissional, há dois tipos de estudantes. Há aqueles estudantes que tiram as notas mais altas, normalmente eles costumam ter a IQ mais alto. Mas após as formações, normalmente os que se tornam empreendedores não são estes que melhores mais se destacavam em termos de desempenho acadêmico, mas são aqueles que eventualmente têm outro tipo de competência, que é competência, inteligência emocional ou inteligência social, e depois eles acabam empregando os da IQ alto. Como é que esta percepção é encarada por vós e como é que vocês fazem a aplicabilidade disso nos vossos trabalhos? Eu olho para isto e digo algo muito importante. Eu até digo muito a quem segue-me, a quem consome os meus conteúdos. Eu digo, empreender é buscar uma insegurança segura. Porque dentro desta insegurança toda, porque há riscos. Eu corro o risco de perder o meu dinheiro, corro o risco de perder o meu tempo, corro o risco de perder tanta coisa. Só que dentro destes riscos, para mim existe um ouro por dentro. Existe a segurança. Ou seja, é uma insegurança segura. É por isso que cabe a cada um de nós, querendo passar para o próximo estágio, estar disposto a perder. Estar disposto a cair, estar disposto a recuar, estar disposto a ter que se levantar
diversas vezes, é claro, não no mesmo erro, porque a essência aqui não é cair toda hora no mesmo erro, mas é sim dizer, ok, eu fiz um negócio, eu perdi dinheiro, eu fiz um negócio, eu perdi o meu investimento, roubaram, me perdi, entrei no negócio errado, por vários fatores, e dizer não. Quais são os pontos que eu aprendo com este erro? Ok, onde é que provavelmente eu tenha falhado? Se calhar eu falhei na segurança, se calhar eu falhei na contratação, se calhar eu falhei na escolha do modelo de negócio. Ir colocando os pontos em que eu fui falhando ao longo da minha jornada. Então, diante desta circunstância, a próxima vez que eu me levantar, eu já vou prestar mais atenção naquilo que foi muito determinante para a minha primeira queda. Então, é preciso entender que existem pessoas que não têm muita aptidão para lidar com o medo. Existem pessoas que caem uma vez, caíram para sempre. Eu não posso avançar, coach, porque eu tenho medo de empreender. Eu não posso avançar porque eu empreendi e não deu certo. Só que algo é muito interessante. Eu sempre digo, Antônio, todos os negócios funcionam. Eu digo isso, para mim, não existe negócio melhor que o outro. O teu negócio nunca vai ser melhor que o meu, porque pode ser que para mim não funcione. É por isso que tem muitas senhoras, muitos senhores que vendem água. E você para e diz, mas como é que esta pessoa consegue fazer ou crescer financeiramente vendendo água? Aí você junta o teu dinheiro, você inicia um projeto e diz, vou fazer o quê? Vou vender água. Você vendeu, vai perder o dinheiro, porque não alinhou o seu perfil, não teve o cuidado com o mercado, o negócio que escolheu não vai de encontro com a sua dinâmica como empregado, como empreendedor. Então, por conta disto tudo, este medo surge. Então, é aqui onde cada um de nós tem que ter a capacidade de ressignificar e de aprender com o seu próprio erro e passar para o próximo estágio. Agora, em relação a quem de facto estudou, teve aquelas notas maravilhosas e no meio de tudo diz que eu não posso, eu só posso ser um empregado, eu digo algo. Primeiro, para mim, é crença de escassez. Porque esta crença de escassez faz com que ela diga, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas o eu não posso, de certa forma, tem o eu não mereço. Eu não mereço, só que a sua mente traz palavras confortáveis. Eu não mereço ser humilhado. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço ver ele. Eu não mereço, não mereço, não mereço. Mas, no meio a tudo isso, porque esta pessoa acha que não merece se calhar recomeçar, ou não merece chegar e sentar para o Antônio, que era se calhar o aluno com notas mais baixas da turma, e dizer, Antônio, perdão, mas eu quero saber como é que você faz para imprimir esta chávena? Como é que você faz? Onde é que você compra o material? Eu gostaria de fazer um negócio semelhante assim. Ou seja, a pessoa é tão grande, que não se permite aprender com o pequeno. Esta pessoa, por conta disto, acaba se encolhendo a cada dia que passa. É por isso que a gente encontra pessoas com potenciais incríveis, mas com sonhos adormecidos. Porque diz que eu não posso começar de baixo. Eu sou doutor, é o que dizem muito. Eu sou doutor, Antônio. Não fica bem eu vender chávenas. Eu sou doutor e não fica bem começar um negócio de venda de produção de frangos. Então, porque eu acho que eu sou grande demais, não posso descer alguns degraus em minha vida, eu vou afundando e não me dou conta. Quando eu percebo, provavelmente às vezes já seja um pouco tarde, porque eu já perdi muita bagagem, já não tive a capacidade de selecionar o que me é útil e o que não é. Então daí a necessidade de ter coragem. Um empreendedor tem que ser corajoso, porque empreender não é, de certa forma, algo que você vai acordar amanhã e diz, não, eu vou empreender e vai dar tudo certo. Tem que estar preparado para vir dificuldades, estar preparado para enfrentar desafios. E se eu não tenho a coragem suficiente para lidar com estes obstáculos, não há possibilidade de crescimento. Interessante. Qual é a importância da educação financeira para o sucesso da pessoa, do indivíduo, inserido na família, inserido na comunidade, inserido na organização da empresa, inserido no país? Este contexto que nós vivemos agora é uma escalada contínua dos preços e do custo de vida, consequentemente.
Por exemplo, ontem eu reparava que no noticiário só se entrevistavam economistas, mas quando era assunto relacionado a dívidas ocultas, naturalmente ouviam-se mais juristas. Qual é a importância da educação financeira para um indivíduo estar melhor preparado para buscar a sua felicidade em vários campos, família, comunidade, empresa, país, como um todo? Uma das primeiras e grandes importâncias, olhando para a questão da educação financeira, é que uma pessoa educada financeiramente conhece o seu lugar. Uma pessoa educada financeiramente sabe o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode. Quando você é educado financeiramente, você começa a gerir de forma inteligente as suas finanças. Eu digo algo muito importante. Muitas vezes, o nosso dinheiro é gasto primeiro na mente e só depois metemos a mão no bolso. Você primeiro não gasta o salário de forma física, primeiro você gasta de forma emocional. Olha, eu vou receber uns 10 mil meticais daqui a 10 dias. O que eu faço com 10 mil? Você começa a dividir, começa a trinchar este 10 mil. Você diz, ok, 1000 vai para Vilma, 1000 vai para isto, 1000 vai para aquilo. E quando das por ti, Antônio, o 10 mil acabou. O que falta? Apenas consumar aquilo que a sua mente lhe trouxe como plano financeiro. E quando entra o 10 mil, é por isso que em 5 minutos você consegue atrinchar o valor e acaba por si só. Mas quando você, de certa forma, começa a comandar a sua vida financeira, você entende o que é que tem que fazer, quais é que são as suas prioridades, o que é que você pode e não pode, ou seja, até onde você pode ir financeiramente. E aí você já não se deixa levar pelo vulgo padrão da vida. Porque muitas das vezes nós nos perdemos na busca deste padrão. Porque eu não posso não comer aquele arroz. O que vão dizer de mim se ver-me, por exemplo, no mercado informal a comprar aquele legume? O que é que vão dizer de mim se cruzarem comigo, se calhar a comprar a batata doce, a tangerina, a laranja, naquelas mamanas dali do mercado? Mas às vezes o meu salário pede isso. Pede que se calhar eu tenha que ir para este ambiente. Só que no meio de tudo isso eu digo, não, eu não posso. Eu não posso usar aquele caro porque não fica bem para o meu nível. Mas às vezes o teu bolso não cobre esta despesa mensal. Consequência, dívidas. Estresse emocional. Atualmente até problemas de saúde. Por causa desta instabilidade financeira. Ok. E quem é que capitaneia a nossa vida financeira? Quem é que lidera? É a mente ou é o coração? É a mente. Eu olho muito para a estrutura mental, porque é aqui onde tudo acontece. Conforme eu estava ali a dizer, a gente primeiro processa aqui, toma decisão aqui e depois só imprimimos tudo aquilo que nós pensamos. Eu digo algo muito importante, que tudo aquilo que você pensa tem maior possibilidade de acontecer. Porque se eu penso, eu começo a acreditar nos meus pensamentos. E se eu digo não, eu não vou conseguir. O que a mente faz? Ela drena uma energia para que eu não consiga. Consequência, baixa autoastral, começar a ver dificuldades, começar a ver quedas. Mas se eu processo e digo, isto eu já consegui. Começa a surgir uma energia que eu nem sei por vezes de onde vem. Mas de repente tu conseguiste e dizes, mas what? Como é que foi que tudo aconteceu? É tudo uma questão de inteligência emocional, comando emocional, gestão emocional. É por isso que eu valorizo muito a parte emocional. Não sei que talvez é por ser psicóloga, mas para mim a mente é o centro de toda a transformação humana. Muito bem. Qual é o papel da espiritualidade enquanto ferramenta, eventualmente, para um maior controle? Então isto já mexe de facto com uma estrutura muito sensível na sociedade. Eu em particular, enquanto coach, por exemplo, porque eu atuo de forma particular com algumas pessoas e de forma conjunta, eu olho para este assunto como algo muito sensível. Muito sensível porque
olho para a parte de espiritualidade como uma crença divina. Quando eu falo de crença divina, eu não estou a falar de Deus, não estou a falar de Allah, não estou a falar do Buda, de quantos outros nomes surgem. Mas eu estou a falar daquilo que você acredita. Eu olho para a espiritualidade e digo algo importante. Todos nós deveríamos acreditar em alguma coisa. Porque a essência humana, de alguma forma, te pede para que você tenha fé em algo na sua vida. Independentemente do que seja, porque há quem diz, eu rezo e prego a Deus. Eu sou a filha do Deus vivo. Em contrapartida, vamos encontrar alguém que diz, eu sem essa chávena, eu não vivo. Eu sem essa chávena, eu não sou nada. Eu não posso ir para o podcast com o Antônio sem levar a minha chávena, sem levar, não sei, o meu fio, sem levar isto mais aquilo. Então, para mim, a questão da espiritualidade, eu olho muito por aquilo que você acredita. Mas eu suponho que é importante ter esta crença, porque esta crença lhe dá um limite. Esta crença lhe dá um limite porque você começa a julgar a figura desta pessoa. Ok, eu acredito, vamos lá, no Antônio. Antônio é meu Deus. A Vilma é meu Deus, é minha deusa. Eu digo, poxa, se eu fizer isso, a Vilma vai zangar. Se eu fizer isso, pode ser que não dê certo, coisa xixi. Então, esta crença vai de alguma forma me disciplinar em alguma área da minha vida. Porque eu vou dizer, não, eu não posso fazer isto, porque isto mais aquilo. Muito bem. Kátia, eu queria também provocar-te para nos ensinares um pouco mais sobre os teus livros. Vejo que contribuis muito para a literatura, para esta arte que é escrita, né? Primeiro, antes de fazer uma pergunta, a segunda pergunta é fazer a primeira. O que é que te inspira a escrever? Ou como é que te surge a ideia de escrever, estruturar um livro? Como é que se processa isso? O que talvez leva-me a escrever é que, para mim, o conhecimento é adquirido de diversas formas. Eu aprendo quando ouço, eu aprendo quando vejo, eu aprendo quando vivencio, mas também eu aprendo lendo, eu aprendo ouvindo. Então, acima de tudo, eu sou docente e eu percebo que, poxa, existe aquela pessoa que ouvindo aprende, que é uma maravilha. Mas há aquela pessoa que tem que ler para poder aprender. Há aquela pessoa que tem que ouvir para poder aprender. Há quem, por exemplo, neste pequeno bate-papo, vai aprender muito. Mas há quem precisa, se calhar, pegar no teu livro, ver aquelas letras e diz, sim, aqui eu me encontrei. Porque se calhar aquela pessoa tem possibilidade de ler, reler, interpretar do seu jeito, e ouvindo fica um pouco limitado. Ou seja, há quem navega nas palavras. Então, para mim, entrar para o lado da literatura foi algo que, de certa forma, permitisse-me não só me comunicar com muito mais pessoas, mas também eternizar a minha comunicação. Hoje em dia a gente lê um livro que foi criado em 1900 não sei o que, em 1400 não sei o que. Então eu acredito que muito mais pessoas podem ter esta ferramenta. Hoje eu estou aqui, eu posso falar, posso comentar alguma coisa, mas se calhar amanhã já não estarei. Então, esta ferramenta é o meu eu do futuro. Muito bom. Se olho aqui para esta cronologia dos 3 livros, esta ordem, o primeiro livro de empregada a empresário, para o segundo que foi 4 estratégias de negócio para empregados, e deste segundo para o terceiro que foi múltiplas fontes de renda. Esta evolução dos temas, dos respectivos conteúdos, o que é que espelha? Espelha o teu desenvolvimento intelectual, espelha a cronologia do que pretende comunicar, ou espelha uma evolução daquilo que o mercado, os teus eventos, o teu público-alvo almeja absorver de ti? Na verdade, a sequência nem é esta. O primeiro foi 4 estratégias de negócios para empregado. Este é que foi o meu primeiro livro. Na verdade, surgiu a ideia de escrever este livro como um desafio. Na altura, eu estava a passar por um processo de mentoria e por aí em diante. E eu fui percebendo que, de facto, muitas pessoas não empreendem por falta de estratégia. Como quem diz, as pessoas até querem, mas de onde começar?
eu sou enfermeira, conforme eu estava a dizer, eu sou docente, eu sou técnica hidráulica, mas ouço tanto falar que é preciso empreender, vamos empreender para suprir isso, vamos empreender. Mas de onde começar, Antônio? Então, quais é que são os pontos focais para que eu possa começar a empreender? No meio de tudo isso entra o porquê. O porquê que você pretende, o que você precisa começar a empreender. Porque este é um livro básico, onde eu não estou muito para te ensinar, como quem diz, a essência toda do mundo ou da jornada do empreendedor, mas de certa forma eu te explico o porquê que você precisa sair da dependência financeira. Eu trago isto numa vertente de empregado, conforme eu estava a dizer. Você tem que sair. Eu lembro-me que na altura, há 12 anos atrás, era tão difícil, porque eu tinha um sonho. O meu maior sonho, eu na altura era muito boa, a física, a química. Eu queria, porque queria ser uma técnica, eu queria fazer engenharia eletrônica. Mas a sociedade dizia, não, isto é difícil, vai te levar mais tempo. Você tem que ir para um caminho que vai te facilitar a vida. E foi assim que eu fiquei professora. Por quê? Tinha que ter algo rápido. Mas lá dentro, o que acontecia? Eu matava pouco a pouco a minha paixão pela física, pouco a pouco a minha paixão pela química, pouco a pouco a minha paixão em diversas áreas da minha vida. E, consequentemente, saí do Instituto de Formação de Professores, tive o meu emprego. E qual emprego? Qual salário? Foi, para não dizer humilhante, muito decepcionante. Você meter o teu cartão no ATM e em uma sacada teu salário acabar. Antônio, são 30 dias de suor, 30 dias de muito gás, para numa apenas sacada aquilo se resumir num zero. E às vezes 70%, 80% era para pagar transporte. Ou seja, há pessoas que infelizmente pagam para ir trabalhar. Você recebe um salário, mas quando pega na logística do que você come, do que você gasta para saber, para chegar ao serviço, você está a dever, você tem dívida dentro do teu próprio trabalho. Então aquilo revoltou-me, eu comecei a empreender. Então tem muitas pessoas que até hoje não sabem de onde começar a empreender. É por isso que este livro até é gratuito, este livro não está à venda. Este livro é um livro para quem diz, chega, eu preciso de passar para o próximo passo. De onde eu começo? Então eu te passo as 4 estratégias que você precisa para poder começar a empreender e a partir dali poder ter uma outra fonte de renda. O empregado para empresário traz mais crenças, traz aquele empregado que começa a enfrentar dificuldades. Aquele empregado que também a sociedade disse, não, isso não funciona, isso vai dar errado. Onde você já viu um profissional na nossa família que deu-se bem nesta área? Olha, cuidado, você vai cair. Então eu explico à pessoa que, olha, tudo aquilo que você ouve, às vezes, como não, é para te proteger em função dos meus medos. Se eu tenho medo, eu não vou querer que você passe pelo mesmo medo. Se eu tenho medo, eu vou procurar te proteger. E às vezes o meu medo é perder dinheiro. E toda vez que eu te ver passando para o próximo nível, eu vou dizer, este gajo vai perder dinheiro. Só que por vezes é lá onde está a tua segurança. Então o de empregado empresário fala não somente de crenças, mas traz histórias incríveis. Traz histórias de pessoas que infelizmente estão numa vida pacata. Quero assim dizer, eu fiz uma entrevista no terreno de empregados que sinceramente morreram há 38 anos, há 48 anos, estão somente à espera do seu funeral. Porque para mim é um absurdo uma pessoa trabalhar 40 anos a oferir um salário que não chega a suprir uma necessidade de comprar um refresco, sair para comprar um chocolate, um sumo, ou até construir a sua própria casa. Por quê? Porque quer se manter seguro. E o que acontece? Eu fiz uma entrevista a uma enfermeira. Ela disse-me que 39 anos depois, porque ela reformou e o aparelho voltou a contratar-lhe para prestar alguns serviços e por aí em diante, isso acontece muito. O salário dela são 6.000 meticais. Eu quero tentar imaginar que vida esta pessoa levou durante os 39 anos. E eu fui ao terreno para poder entender. Ela não comia carne. Ela não tinha possibilidade de ter uma dieta alimentar segundo as suas vontades. Poder hoje acordar, comer uma fruta, tomar um sumo, sair com as crianças para passear.
Há quem não teve essa possibilidade porque confiou na dita segurança do emprego. Então, traz esta vertente e traz a outra vertente de alguém que disse, não, chega, o meu sofrimento, o meu estresse financeiro para por aqui. O que foi que esta pessoa fez? Então eu trago um outro empregado numa situação inferior à da enfermeira. Neste caso era alguém que foi segurança durante muito tempo. E ela disse não. Para mim isto já basta. E não parou de trabalhar. Mas começou a buscar outra fonte de renda. Foi se desenvolvendo. Começou fazendo bolinhos. Foi vendendo. Foi avançando. E hoje é uma grande decoradora. De inventos maravilhosos. Então este é o segundo livro. De empregado a empresário. É lá onde dá-se aquele janto, aquele pulo forte. Para poder crescer com muita sabedoria e empreender com estratégia. O último livro, que são múltiplas fontes de renda, aqui eu agrego mais de 50 ideias de negócio para pessoas que querem empreender e não sabem de onde começar. Por quê? Porque todo mundo pergunta, Kátia, que negócio eu faço? Kátia, eu quero tanto empreender, mas o que eu tenho que fazer? Então, eu não posso responder-lhe essa pergunta. Antônio, eu não respondo esta pergunta. Porque a Vilma pode perguntar, Kátia, que negócio eu faço? Se eu não tiver com clareza o seu perfil, o seu nível para lidar com o medo, o contexto em que essa pessoa se encontra, a sua capacidade de lidar com o risco, eu não posso dizer, faça isto. Porque o que é que vai acontecer? Eu vou dizer, olha, produza frangos. E aquela pessoa não tem capacidade de lidar com aquilo. Vai produzir frangos e vai dizer que este negócio não funciona. Será que não funciona mesmo? E por que funcionou para a Maria? Por que funcionou para a Anabela? Então, o múltiplas fontes de renda traz muitas ideias de negócio e depois te traz um teste para você saber qual é o teu perfil. Dentro deste perfil, que tipo de negócios você tem aptidão para fazer? Ok, eu tenho este perfil. Então, destes 50 negócios, o meu é este. Se calhar você é uma pessoa ideal para vender teu conhecimento. Tem muitos contabilistas e tem tanta gente com finanças desorganizadas. Por que não aproximar e dizer, Vilma, me deixa organizar a tua vida financeira? Por que não sair e dizer, olha, Kátia, eu quero ajudar-lhe a tratar da alimentação da sua casa. Eu sou nutricionista, então eu vou te ajudar a saber o que você precisa de comer hoje, com que combinação. Então, dentro deste livro, eu te mostro um mapa para que você possa se encontrar dentro das diversas ideias de negócio. Muito bem, Kátia Vanessa. Para terminar, onde é que o público, os teus seguidores, os que agora te acompanham e tantos outros queres alcançar, onde é que eles podem encontrar estas poderosas ferramentas de mentoria, de coaching? Como é que as pessoas podem aprender mais sobre a Kátia Vanessa? Como é que as pessoas podem seguir o teu trabalho? Quais são os meios? Kátia Vanessa é o meu nome. Eu estou nas páginas como Facebook, Instagram. Hoje em dia tem tantas outras plataformas, mas eu me cinjo muito mais na plataforma do Facebook, Instagram e YouTuber. Temos sim mentorias, temos sim a possibilidade de ajudar-lhe. E até várias vezes eu monto programas gratuitos. Mesmo agora está assim a rolar um programa onde eu te ensino de forma gratuita como passar para o próximo estágio, quais são os pontos. Então a ideia é mesmo destravar o seu crescimento financeiro, o seu crescimento financeiro. Mas estou lá no Facebook, no Instagram, no YouTuber e eu faço o meu possível para que a minha informação possa chegar para essas pessoas. Muito obrigado, Kátia Vanessa, por este rico tempo na forma de lições de liderança. Este material, este acervo estará disponível nas nossas plataformas YouTube, Antônio Sendi, _LDA, e nossa página Facebook, Antônio Sendi, _oficial. Fiquem ligados, um abraço de luz e até breve.